Então, ó, vou ler aqui primeiro. Tá? Asti kartha kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptamavaptavyam bharta eva cha karmani. Então, aí aquele negócio de sempre separa, né? E vamos atrás do verbo. O verbo aí, a gente tem que separar ele do sanji. É parta asti. A mais A fica a longo, né? É partasti. Você não quebra aqui no meio com uma pausa, um espaço, e fala parta asti. Não, você fala partasti, tá? Esses dois aqui se juntam e ficam longos. Então, asti é o verbo. Vem da raiz as mais a desinência, né? I, que é de é, terceira pessoa do singular, né? Ele. O as é um verbo similar a rum. As quer dizer existir, ser, aqui, ó. Ser, viver, existir, estar presente, tá? Então, aqui ele está no presente do indicativo. Então, a ele, né? Quem existe? Ele, né? Terceira pessoa do singular. Então, ele está usando aqui, ó, a partícula na, que é uma partícula de negação, indeclinável. Quer dizer não. Então, não há, tá? Não há o quê? Aí ele vai dizer, a gente vai atrás do nominativo. Verbos to be, né, ser, estar aqui, eles têm que estar ligados a um nominativo. Esse cara aqui, no caso, ele pode ser nominativo ou acusativo, né? Vamos só tirar a prova aqui, ó. Cartavium, ele é um particípio com a marca do nominativo ou do acusativo. Então, vou botar aqui particípio. Tá vendo? Ele pode ser acusativo, ele pode ser nominativo, tá? E é da raiz cur, e é o particípio futuro passado. Ou seja, essa parte aqui, ó, tavia, é a marca do particípio futuro passado, que quer dizer a ser feito. Não há o quê? A ser feito. O que não há? Quintina. Quintina é, que a gente já viu, do pronome pin mais o sufixo chana, que quer dizer algo, né? Alguma coisa. Então, não há algo a ser feito, tá? Não há algo a ser feito. Aonde? Tricho loqueixo. Aqui ele usa me, né? O me é o genitivo. Ele vem antes do locativo. Então, só colocar aqui, ó. Aqui quer dizer meu, né? Me. Pronome é o genitivo. Não é dativo, porque não faz sentido ele ser ali. Asmad é a base pronominal eu. O me quer dizer meu ou para mim, a mim, no sentido de dar a mim. Mas naquele caso ali, naquele contexto, é o genitivo. Então é meu. Então, não há algo a ser feito. Não há algo, vou botar assim, né, para poder, não há algo meu a ser feito, tricho, loqueixo. Tricho, loqueixo é o quê? Ó, marca do locativo plural. Vou colocar aqui. Declinação, né? Louca. Aí vai lá para locativo.
location. O trish é o locativo de tri. Vou botar trish. Tá pronome. Botar substantivo. Então, locativo plural masculino de tri. Tri quer dizer três, tricho quer dizer nos três. Não há algo a ser feito, não há algo meu a ser feito, ou não há algo a ser feito para mim, né? A ser feito o quê? Nos três. Nos três o quê? Estão no mesmo caso aqui, ó. Tricho, loqueixo. Nos três. Os Vedas acreditam que o universo ele é dividido em mundos inferiores, intermediários e celestiais. Então, em nome de felicidade, em nome de completude, Krishna está falando aqui, não há nada a ser feito por mim nos três mundos, em nome de nada. E ele usa aqui o, o vocativo, né? Se referindo a Arjuna. Aí ele vai dizer, é, na anavaptam e avaptavyam. Ó, de novo aqui, tavyam. Particípio futuro passado. Então, se não, na, né? Nem o quê, né? Que vai combinar melhor, né? Posso botar não também. Nem o quê? Quebrar aqui a palavra. De negação, tá? Esse A é de negação, mas ele tem que vir com uma nasal de equilíbrio, mais prefixo ava, mais a raiz ap, obter, mais a raiz ap, obter, mais a marca do particípio passado, mais a marca do acusativo. Aqui é o A de negação, aqui é o N para ter um equilíbrio nasal, porque se você juntar o A com o A aqui, ele vai virar o A que endossa, e na verdade ele quer o A que nega, então como tem essa vogal aqui, ele tem que botar uma nasal de equilíbrio, tá? Em vez de ficar avaptam para negar, ele vai bater anavaptam, tá? Então, o A que nega, nasal de equilíbrio, prefixo ava, né, para baixo, raiz up, obter, marca do particípio passado, obtido, e a marca do acusativo. Nem o que? Não ao alcançado. Nem não alcançado. E avaptaviam seria o quê? Prefixo ava, mais a raiz ap, mais a marca do particípio futuro passado, mais a marca do acusativo. Avaptaviam, ou seja, a ser alcançado. O que ele está falando aqui, ó? Não na asti kartavyam, na asti kinchana, não há algo a ser alcançado por mim, né? Ou meu, no mundo tríplice, ou nos três mundos. Nem algo que não esteja alcançado. E nem a ser alcançado. Nem não alcançado, ou seja, e a ser alcançado. Ou seja, é como se você fosse definir o que é a plenitude.
que é plenitude? Olha, plenitude é eu não tenho nada que eu não alcancei e eu não tenho nada a alcançar. Ou seja, estou pleno. E é justamente o que ele está dizendo aqui. Eu não tenho nada a ser feito nos três mundos, nem qualquer coisa não alcançada e nem a ser alcançada. E aí, Varta Eva Chakarmani. Aí que está a armadilha, né? Esse Varta aqui, na verdade, é Varte. Vamos colocar no sangue. Boa noite, Márcia. Vamos colocar no sangue aqui. Varte Eva. Quando dá um encontro com dois e's aí, o que vai acontecer? O primeiro e fica A. Varta Eva. E aí, se você ficar, né, procurando, ai, Varta, 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 tu pode encontrar, por exemplo, sei lá, né, acho que um particípio passado, vamos ver aqui, Varta. Tu vai ver aqui, né, o tá, e você vai dizer, ah, isso é um particípio passado. E não é, pô, não é, como não é, não sei o quê. É porque, na verdade, ele é parte. Ele é o verbo, presente indicativo, né? Da primeira pessoa do singular, da voz média, né? Ó, e, tá? Varte. Varte, vert é proceder, mover. Varte é presente indicativo, na primeira pessoa, voz média, né? Procedo. Tá? Procedo. Aí não tem, esse aqui é o verbo, não tem segundo caso, não tem terceiro caso, tem só o último caso aqui, ó, que é um locativo. Karman, ação, karmani, na ação. Locativo singular neutro de karma. Karma, ação, karman, ação, karmani, na ação. Procedo, o quê? Na ação. Cha Eva, né? Eva Cha, né? E, certamente, procedo na ação. Lembrando do contexto, né? Que Krishna está falando para Arjuna, a importância de cumprir com seu dever. Aí, no capítulo 2, ele falou muito disso no começo, qual seria a consequência aqui material do não cumprimento do dever. Depois ele falou sobre a consequência espiritual, né, com relação aos antepassados, né? E aí Krishna vem desenvolvendo falando aqui agora do Atma, né? Aí ele volta a falar da ação em termos da pessoa humana. E ele está dando o exemplo dele, porque ele tinha dado no começo lá o exemplo de Janaka e outros. Janaka era o rei santo. Agora ele está falando dele. Falando que, ó, tudo que o líder faz, essa mesma coisa, a outra pessoa faz também. Então, aquele que faz para mana, as pessoas seguem, o mundo segue. E ele vai dizer, não há, né, na minha condição, não há, na asti, kartavyam kunchanam, não há algo a ser feito, trishulokeshu, nos três mundos. Não há o quê? Anavaptam. Não há algo não alcançado. E avapta, ou a ser alcançado. Ainda assim, o quê? Evacha, né? E certamente, para ter, eu procedo, né? Na ação. Eu faço a ação. Por que que ele faz a ação? Ele vai dizer, porque ele é Shrestha, né? Ele é Shrestha, é líder, é modelo, é o influencer.
tudo que ele fizer, Acharati Shrestha Tatat Devetarujana. E aí ele vai dizer, Yadi Haham Navarteyam Jatu Karmanya Tandrita Mama Vartmanu Vartante Manushya Parta Sarvasha. Se ele não faz a ação, as pessoas fazem o quê? Elas copiam. Se Krishna, que é o guru, é o príncipe, não sei o quê, não está fazendo, o que eu vou fazer? Então, primeira coisa aí, vamos achar o verbo. Varteyam, ele é o quê? É um optativo, primeira pessoa do singular, da raiz verbs. Raiz verbs. Verb quer dizer proceder, né? Agir, mover. É. A primeira pessoa, então eu, singular, voz ativa, classe 1 da raiz verbs, optativo. Arteião é, assim, procedesse, optativo, né? O que? Aham, eu, é, nominativo, né? Mahau, verbo. Eu procedesse. Só que aí tem a partícula aqui, ó, na. Então ela se liga diretamente ao verbo. Eu não procedesse. Sobrou o que aí, ó? Na primeira linha, né? Yadi, ri. O ri aqui, na verdade, é ri, ficou Y por causa do encontro com o A, né? Quer dizer, certamente. Yadi é uma condicionante, quer dizer ser, né? É indeclinável também. Aqui, ó, ser, em caso de, né? Em caso, nesse caso, né? É uma condicionante, ser. Então, se eu não proceder, se eu, vou botar aqui para ficar legal, se eu certamente não procedesse, vai ter que juntar aqui, ó, com esse, vai ser o do procedesse na ação, né? Mas aqui tem o quê? Aqui tem um nominativo também. Esse nominativo, ele é o A de negação, a raiz verbal, a marca do particípio passado, que é ita, tá e na, e aqui é ita, mais a marca do nominativo singular. Tandir é a raiz. Quer dizer assim, crescer fadigado, né? É fazer preguiçosamente. O cara que é tandrim é um cara que é meio preguiçoso. Tandrita é aquele, como é que se diz? Apreguiçado. Ele é apreguiçado. E o a que ele nega, a tandrita, quer dizer o quê? Aquele que é não preguiçoso. Então, se eu não preguiçoso, né? Ou, como se diz, é descuidado, sabe? Pessoa que faz de qualquer jeito. Se eu, não preguiçoso, certamente não procedesse, né? Ou não fizesse. Desleixado? Se eu não desleixado.
certamente não procedesse na ação, né? Karmani, locativo singular neutro de karma, na ação de ato. De ato quer dizer sempre, né? Ele é indeclinável também, que é constante, né? Que é, né? Sempre, de todo, né? Se eu não certamente não produzisse na ação, sempre, o que ia acontecer? Mama Vartma Anuvartante Anushaparta Sarvasham. O que aconteceria? Anuvartante. Anuvartante é o quê? É anu prefixo, né, que dá a ideia de seguir, a raiz verbs, tá? Aí ela passa pelo guna, a vogal medial, que é o word, ela fica ar, fica varts. Aí você adiciona o a, né? Aliás, você adiciona a desinência, porque quando a desinência começa com a, o a que seria somado, ele é suprimido. Ante, né? Seria anuverts, essa seria a raiz. Vartante é a conjugação terceira pessoa do plural da voz média, da raiz verts com prefixo anu. Anuverts é seguir, né? Anu é o prefixo, né? Quer dizer, depois, né? É um negócio de seguir. Afterwards. Então, anu words. Seguir, né? Seguir. Então, anuvartante, seguem. Seguem. Quem é que segue? Aí, como aqui está no terceira pessoa do plural, né? A gente tem que encontrar, se houver um nominativo, que está ligado a esse verbo aqui, ele tem que estar no plural também. Quem é que segue? Aqui, ó. Manushya. Então, Manushya. Manushya é nominativo plural de Manushya. Quer dizer, o homem, né? Manushya, os homens. Os homens aí, no caso, claro, se referindo às pessoas, né? Então, os homens seguem. Seguem o quê? Aí vai seguir, segue alguma coisa. Essa coisa que vai ser seguida tem que estar no acusativo. Ah, mas aqui não tem marca nenhuma. Tem sim. A ausência de marca. E que é essa palavra aí, ó? Ela é a raiz verts, que sofreu guna, varts, e ficou com o prefixo, o sufixo man. Vamos botar aqui, ó. Sufixo secundário. Ele sofre guna, verde, né? E depois ele adiciona o man, matsman, estado ou qualidade, né? Exemplo, Nila, Nilaman, ser azul. Nila é azul, né? Nilaman, ser azul. Então, Fartman, quer dizer, um caminho, qualidade de caminho, né? De trilha. Os homens seguem o quê? O caminho. Que caminho é esse? Mamãe. O caminho meu.
Só que aí fica meio esquisito, né? Mas eu vi assim porque o quê? O acusativo vem antes do genitivo. Então, os homens seguem o meu caminho. Mama ou me. Quer dizer o quê? Base pronominal as mais, quer dizer eu. Quando eu falo mama, eu quero dizer meu. Genitivo singular, as mais e eu. Mama, meu. Ah, e se você quiser usar a palavra meu com uma sílaba só, me, como a gente viu anteriormente aí. Ela também seria dativo singular, também seria genitivo singular. Então, me é meu, mama também é meu. Então, os homens seguem o meu caminho. Sarvachá. Sarvachá, ele é. Aí você fala, aqui é nominativo. Não é. As armadilhas do sânscrito. Ele é indeclinável. Quer dizer, assim, sobre qualquer aspecto, sobre toda circunstância. Dentro. Vixe. Bom, vai agora. Agora foi. Então, né, completamente, totalmente, completamente, inteiramente, né? Ou sempre, de todos os lados, os homens seguem o meu caminho completamente. De novo, né? Ó, Parta, filho de Perta. Utsi de Yuri me loka, Nakuryam karma chedaham, Sankarasya chakartasyam, Pahamyami maf praja. Bom, aí a gente tem um problema. A palavra aqui, ó, Utsidei Yur seria da raiz, o prefixo uts, mais a raiz sad. A gente joga no dicionário, uts, sad. Quer dizer, destruir, né? Cair em ruína ou decair, declinar, ser abolido, né? Afundar, né? Aí, utsidei Yur, se você pega, vamos separar, né? Tira aqui do prefixo, sideriur, e aqui vamos tirar do Sanji, esse seria o verbo. Aí você vai lá no nosso amigo aqui, no Yue, e bota sideius e verbo, porque ele é um verbo. E ele não acha. Aí eu fiquei irritado com isso. Fui atrás aqui do nosso recurso, né? Que é o glossário da Bhagavad Gita, e anotei aqui, ó, qual era a referência lá, 747. E tá ele aqui, ó. O arquinha do E, do T aqui, esse arco que vai por cima é o I, o S, o D, esse chapéuzinho que cai para a esquerda é o E, esse aqui é o U,
Y e a cobrinha embaixo é o U, e aqui é a marca do Visarga. Aí ele vai dizer, ó, esse pote aqui eu não achei, ou a referência dele, não tem no Rio. E ele vai dizer terceira pessoa do plural, beleza? Da raiz sad, sentar, né? Com o prefixo ut, né? E ele vai dizer da conjugação da sexta classe. Aí o que eu fiz? Fui lá no grammar, coloquei conjugação, botei só o sad e coloquei aqui na sexta classe. Eu falei, pô, tem que achar esse cara, né, de algum jeito. E adivinha? Não acha de jeito nenhum. Esse cara não existe. Eu vou ter que procurar melhor. E não existe outra classe também. Então, eu tive que consultar, né, outras traduções e ficaria assim. Utsideiura, vou colocar como se destruiriam, como se fosse um optativo. Se destruiriam, tá? Quem se destruiria? Ime locar, aí seria o nominativo. Ime é o nominativo plural de idam, idam quer dizer esse, idam quer dizer esse, ime quer dizer esses. Então, nominativo plural masculino. Esses quem? Ime locar. O locar aqui, ele é o nominativo plural, né? Que aconteceu aqui, ó, locar na suprime o visarga, tá? Locan. Porque aqui ele tá aqui, ó, é como se fosse, a gente pula a linha, né? Mas é como se fosse assim, ó. Tá? Então, se destruiriam quem? As pessoas, né? Ou os homens, né? Tá no masculino? Os homens se destruiriam. Beleza. Aí essa linha aqui já foi. O quê? Na Kuryam Karma Chedaham. Kuryam seria o quê? Optativo, primeira pessoa do singular, da raiz kur quer dizer fazer, Kuryam fizesse, né? Ou pudesse fazer. Vou botar aqui, ó. Kuryam pode fazer. Kuryam, oh, perto. Então, ó, primeira pessoa, eu, singular, voz ativa, classe 8 optativo, raiz kur, pode fazer. Os homens se destruiriam para que não pudesse fazer. Quem? Eu. É nominativo. Eu não pudesse fazer. Ele usa aqui essa. Aliás, não pudesse fazer o quê? Karma. Ação. Karma aqui, karman, né? Da mesma forma que o varman, ele é neutro. Então a marca a ausência de marca aqui, né? Supressão aqui do N, ele marca o acusativo ou o nominativo. Vou botar assim, ó. Karma vai dizer acusativo ou nominativo.
da mesma forma que Vartman, porque eles são neutros. Os neutros são os abstratos. O Cheds é o Chets. Ficou Cheds por causa do arramo ali, por causa do ar, né? Então é Cheds, que é outra palavra para o Yad, né? Quer dizer ser. Cadê? Cheds. É Cheds mesmo. Mais ser, né? Ser, tá? Ele é um sinônimo para o Yad que a gente já viu. Duas palavras querem dizer a mesma coisa. Então, se eu não pudesse fazer a ação, ou não fizesse, né, o que aconteceria? Os homens se destruiriam. Então, os homens se destruiriam se eu não fizesse a ação. Esses homens, né? Esses homens se destruiriam se eu não fizesse a ação. Vai dizer Sankarasya Chakartasyam Upahanyam Praja. Aqui. O Syam, ele é a raiz as, né, no optativo. Primeira pessoa do singular. Tá? Syam. E ver. Né? As é o sinônimo para o bhu, né? Ser estar. As também quer dizer ser estar. Então, o quê? Não tá aí, né? Mas eu vou colocar eu, Syam, seria. Tem o tchá aqui, né? E eu seria o quê? Seria karta. Karta é o quê? A skr, que sofre guna, fica karts, fica karn, né? E aí entra outro prefixo, ter, ou sufixo, né? Coloca aqui, ó. Turn. Aí eu vou dar uns exemplos. Aqui. Agentes, né? Masculinos, parentes, né? Ó, aqui, ó. Carter, Peter é o pai, Mater é a mãe. Então, Carter quer dizer o quê? Autor. Cur quer dizer ação, né? Carter quer dizer um autor. Ó, aquele que faz, ou aquele que age, ou que faz ou age, aquele que é um fazedor, né? Doer, maker, agent, um autor. Aí, mas lá tá cartar, né? É porque aí, quando você vai declinar palavra masculina, afinal, were, né? Como é que vai ficar o nominativo singular dela? Cartá. Então, cartá. Então, eu seria cartá. Eu seria o, o causador de, né? Por que de? Ó, marca do genitivo, causador de ou autor de
Sankara. Tirei aqui a marca do genitivo, singular masculino, e a gente pesquisa só essa palavra. Aí, Sankara. Essa aqui é o N gutural. Muita gente, quando vai representar o N gutural, coloca ele assim. Só que ele, para ser um N gutural, ele não pode ter uma vogal na frente. A vogal dele tem que estar atrás. Se você botar a mão na garganta e falar ângulo, quando você falar ângulo, você vai ver que trepida tudo aqui na garganta. Então, às vezes, quando você vê o N gutural sendo representado, né, como não existe. Na verdade, o A tem que vir antes. Só que aqui, ó, se eu procurar a correspondência dele no Kyoto Harvard é o G maiúsculo, só que aqui ele não acha. Então, o que eu tenho que fazer? Automaticamente substituo pelo Anusvara. Então, Sankara. O Sankara é dessa raiz aqui, ó. Sankar. Tipo, fazer tudo junto, tá? É tipo, é meio que mixar, né? Colocar junto, compor, arranjar, preparar. Quando você fala são, cara, está falando de uma mistura na época deles lá, tá? A crença deles lá, a cultura deles lá, que era quando, né, existia lá as castas, né, e as raças, e eles iam para um casamento entre castas. Por exemplo, de um homem com uma mulher, de uma casta maior, ou de um intercurso promíscuo, né, das quatro tribos, e, novamente, e indiscriminadamente, a coabitação de seus descendentes. Ou seja, isso aqui, né, Ione quer dizer ventre, né? Ione, Ione quer dizer ventre, então Ione Sankara, quer dizer que, sabe os filhos indesejáveis? Sabe aqueles moleques que ficam na rua, que a mãe e o pai não tem responsabilidade nenhuma e tal? Seria isso. Então seria o quê? Eu seria o casador de uma geração indesejada. Ou seja, pessoas que não vão ter o amparo de um pai e de uma mãe. Né? Vão crescer sem a formação familiar, ali, conforme os padrões da época. Então, eles seriam ali, como o Cristo está falando, pessoas luxuriosas, pessoas que viveriam em prol do sentido, que não receberiam nenhum tipo de orientação. Aí ele vai dizer, Upahanyam Mimav Praja. Upahanyam é Upaham. Upaham, Aham é destruir, né? É ferir, causar dano, né? Afligir. Raniano ali é primeira pessoa do singular, da voz ativa, do optativo, da raiz rão, verbo. Tá? Então, o parranião e mar pradyā. Eu, o quê? Destruiria e mar pradyā. E mar é, é o idão, né? E mar no plural, no masculino, no feminino, né? Pronome. É feminino. Nominativo plural feminino, acusativo plural feminino.
Eu vou no acusativo porque é aquilo que é o objeto do verbo que vai ser destruído. Então, essas. Não, é plural, né? Plural. Então, eu destruiria essas. Aí, depois aqui, prajar. Prajas é pra, prefixo pra, com a raiz já, jam, né? Nascer, gerar. Prajas. Ops, eu tenho lugar errado. Nominativo plural feminino. A palavra é prajar. Ó, terminou com a longo, palavra feminina, tá? Prajar é pra jam. Jam é gerar, né? Prajar é o quê? É uma geração. É uma procriação, né? É a prole, né? Criança, família e tal. Então, ele está falando o quê? Eu destruiria essas gerações. Só pelo exemplo, né? Porque como ele era visto, conhecido por todo mundo, tudo que ele fizesse seria copiado também. Arjuna também sendo um modelo, as pessoas poderiam copiar ele. Então, a responsabilidade dele envolve também um modelo que ele deixa para as outras pessoas. E ele vai dizer, Sakta karmanya vidvansu yatha kurvanti bharata kuryat vidvanstatha saktas chikirchu loka sangraham. A gente tem aí duas palavras, a vidvansa tem vidvans. Ó, o A que nega, a ausência do A. Temos aí no nominativo plural, né? Sakta, a vidvansa. Tanto é plural, porque o verbo ele está o quê? No plural também. Então, de novo aí, vamos lá primeiro no verbo. Curvante é a raiz cur, né? Fazer, né? Curvante é fazem. Da classe 8, né? Eles, né? Plural, voz ativa, classe 8, presente. Cur quer dizer fazer, curvante, fazem. Então, eles fazem. Quem faz aí? Sakta. Sakta é da raiz sand. Sand quer dizer apegar, é pegar, né? Grudar, tá? Aderir, tá vendo? Ser apegado ou engajado ou ocupado com. Então, quando vai fazer o particípio passado dele, fica sakta. Ou seja, é aquele que é apegado. É aquele que está aderindo ou grudando em alguma coisa. Aquele que é fixado ou intenciona alguma coisa. Né? Adicto ou devotado. Então, sakta é o apegado. E o asakta é o desapegado. E a gente tem os dois aqui, ó. Sakta e asakta. Tem aqui avidvans e vidvans. Então já sabe. Nas duas primeiras linhas ele está falando do apegado. Nas duas últimas linhas ele está falando do desapegado. Então,
Primeiro, né? Os apegados aí, e ignorantes. Então, os apegados, o quê? Que são também o quê? Ignorantes. Essa palavra aqui, ó, é fat, fam, sim, vitvas, vitvas. Aí é o quê? Da raiz vid. Vid quer dizer saber, conhecer. Participe futuro, participe presente e futuro. PF, depois tem que ver. O vidvas quer dizer assim, pessoas sábias. A vidvas quer dizer pessoas ignorantes. A vidvança é o nominativo plural, ignorantes. Então, ele está falando, os apegados, ignorantes, fazem, curvante, fazem, carmani, na ação. Ele usou aqui, ó, yatá e tatá. Então, ó, assim como os apegados, ignorantes, fazem na ação, aí aqui você já saberia que teria que ligar tatá da mesma forma, o quê? O sábio faz desejando louca sangrar o bem geral. Não vou terminar porque já vai acabar. Mas aí na próxima aula a gente continua. Tá bom, pessoal? Até semana que vem. Valeu. Obrigada, boa Tchau, noite, tchau. Fabrício. Até semana que vem. Até semana que vem.